Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 68. O Vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras, abre aspas. Não, perdão, meu senhor, perdão, fecha aspas. Mas o primeiro não fazia caso e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei. Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que o meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagriolhado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69. Um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser tamerlão. Era a sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci, e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo! A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum chiste, mas assim contada no papel, e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha de Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços,
como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito a aceitar a casa. Farejara a intenção, e doía-lhe o ofício. Mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio. Tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido. Tratava-a com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites diante de uma imagem da Virgem, que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71. O senão do livro. Começo a arrepender-me desse livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72. O bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê. Desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes. Examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz. Espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as e nada. Não acha o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por 200 réis.
Indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único! Vós, que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar, e não porque seja o das minhas memórias. Faria a mesma coisa com o almanaque de Lamer, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia um livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73. O, abre aspas, Luncheon, fecha aspas. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha de Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso luncheon. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa. Mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. Virgem Nossa Senhora, exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. Não gosto de Iaiá? Mas então, de quem é que eu gostaria nesse mundo? E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido.